Olá pessoal, tudo bem? Professor Ivair para mais uma aula aqui com vocês e nós vamos falar agora da unidade 4, on the inside, ou seja, do lado de dentro. E essas imagens aqui, elas já mostram alguma coisa. Você vê que não tem os traços de aparência da pessoa. É que a gente está enxergando ela por dentro, como ela é por dentro. Para entender melhor, a gente chega aqui nas questões que sempre vem no início da nossa unidade. O que a beleza interior significa para você? Então, o que beleza interior significa para você? Isso é quando a gente enxerga a pessoa por dentro, a bondade dela, o carisma, sabe? Tudo isso que não é visto ao olho, e sim você sente isso pela pessoa. Então, é você enxergar a pessoa por dentro. Na 2, você concorda com o ditado popular que diz: quem vê cara não vê coração? Muito bem, às vezes o semblante da pessoa não está muito bem, mas ela é de um coração enorme, não é verdade? Então, às vezes esse ditado faz muito sentido, sim. Que quem vê a cara não vê coração, já julga a pessoa por uma coisa que ela não é, né? Então, faz bem esse ditado, sim. Na 3, como a sua personalidade se reflete na sua aparência. Agora, essa é interessante. Quando falo em personalidade, é a forma como você lida com muitas coisas, o seu jeito de ser. Já, por outro lado, é a sua aparência. Então, às vezes, você tem uma aparência de ser uma pessoa séria, uma pessoa rude, mas a sua personalidade não mostra isso. É só a aparência. Então, o que essa personalidade pode refletir na sua aparência? Às vezes, sim, você pode ser uma pessoa muito, né, fechada, muito rude, muito brava, muito séria, e você leva isso para sua aparência, sempre sendo aquela pessoa fechada a conversas, a outro tipo de coisa, e realmente você tem a personalidade e a aparência igual, mas às vezes não. Então, é isso que a gente vai trabalhar agora, falar sobre aparência e personalidade, traços de personalidade das pessoas. Então, esse é o objetivo. A gente já chega aqui no be like e look like. O be like, esse be, ele significa o verbo to be mais o verbo like junto, tá? E aí nós vamos falar sobre personalidades quando a gente usa o be like. Quando a gente usa o look like, a gente está colocando look e o like junto, a gente está falando sobre a aparência da pessoa. No primeiro exercício, fala assim: ó, With characteristics do you associate with these occupations? Met them and discussed with your classmates. Não vamos discutir, mas vocês irão fazer. O que cada imagem aí tem de relação com as profissões. Então, nós temos aqui doctor, médico, arquiteto, tattoo artist, que é o artista de tatuagem, teacher, professor, business person é a pessoa do negócio, é a pessoa que abre o negócio, né? E actor, que é o ator. E aqui nós temos creative, funny, talkative, organized, serious e shy. Então, criativo, engraçado, falante, organizado, sério e tímido. Aqui vocês irão decidir o que vocês acham que cada profissão aqui se associa com essas imagens aqui de baixo. Por exemplo, o doutor, ele é criativo? Ele é sério? Ele é falante? Então vocês precisam entender isso. O professor, ele é criativo? Ele é falante? Ele é tímido? Então coloque aqui embaixo os nomes ou as letras correspondentes. Ah, professor, pode ser que em algum caso tenha mais de um. Sim, você pode colocar assim no divertido, você pode falar que o professor é divertido, você pode falar que o ator é divertido, ou até o doutor. São características, tá? Isso aqui não quer dizer que é regra de fato. Isso é você implicando aí a profissão com as características que você vê, tá? Nesse sentido. Chegando no 2,
as informações é assim, ó. What do these people look like? Como que essas pessoas se aparentam? What are they like? Como que elas são? Try to describe their looks and personality based on this photo. This photo. Então tá assim, como que elas são, como que elas se aparentam, tentam descrever as personalidades e as aparências baseadas nas fotos. Então nós temos o Scott Campbell, Marcelo Galega, Elke Maravilha, o Falcão e o Pat Adams. E aqui ao lado nós temos informações que vai mostrar isso que eu acabei de falar. Nós usamos look like to ask about appearance. Nós usamos o look like para fazer questões sobre aparência. E o be like nós usamos para ambos, a aparência e a personalidade. Por que o be like é para ambos? Porque quando você fala utilizando o be, verbo to be, mais o like, você quer falar da pessoa como um todo. Se ela é alta, se ela é brava. Já tá vendo que o verbo be tá junto ali, o é. Ela é alta, ela é brava, ela é baixa, ela é gordinha, ela é falante. Então eu estou sempre falando para descrever a pessoa tanto na aparência quanto na personalidade dela. Então o be like ele é utilizado para isso. Agora o look, que a gente já entende, look like, eu estou falando apenas da aparência, tá bom? Vocês já têm vocabulário, vocês irão falar se o Scott Campbell, se ele é alto, se ele é baixo, se o cabelo dele é grande, se é pequeno, se o cabelo dele é castanho, se é preto, se é loiro, se ele tem barba, se ele tem bigode. Vocês irão fazer isso aí. E aí, o que vocês acham da personalidade dele? Ele é um cara criativo? Ele é divertido? Ele é tocativo, falante, talkativo? E aí vocês irão marcar. E irão fazer a mesma coisa para os outros. Continuando aqui, olha os exemplos. What does your mom look like? Então, quando eu uso look like, eu quero saber como que a sua mãe é. She's tall and a little plump. She has blue eyes. Ela é alta, um pouquinho gordinha e ela tem olhos azuis. Agora veja de baixo. What is your mom like? Como que é a sua mãe? She's funny and talkative. She is really tall too. Ela é engraçada e falante e ela é um pouco alta também, tá? Ou realmente alta também. Então, quando eu uso o verbo to be que está aqui, mais o like para descrever alguém, eu falo dela como um todo, tanto a aparência quanto a personalidade. Aqui no 3, ele segue a linha do 2. Vocês irão pegar os personagens do 2 e completar aqui dizendo o que a pessoa é ou era, tá? Então assim, ó, now look back at the picture in activity 2 and guess what their occupation are or were. Remember, don't judge a book by its cover. Isso é uma frase muito utilizada, tá? Então vamos lá. Agora dê uma olhada de volta na atividade 2 e adivinhe quais as ocupações que eles tinham ou eles têm. Ótimo. Lembre-se, não julgue o livro por sua capa, ou seja, não julgue as coisas sem você saber ou só pela aparência. Aqui nós temos o Scott Campbell, Marcelo Galega, Elke Maravilha, Falcão, Pat Adams. E aqui o verbo ó, is ou was. Is ou was, ou seja, é um doutor ou era um doutor. A gente não sabe. Então, por exemplo, a Elke Maravilha, ela já morreu. Então, a resposta vai ser o was e não is. E aí ela era o quê? Doutora, arquiteta, artista de tatuagem, professora ou uma mulher de negócio? Tá? Então é isso que vocês irão marcar aqui as letras correspondentes aqui, de acordo com o que vocês estão vendo aqui de informação. Seguindo, aqui tranquilo, complete a conversa com as palavras da caixa. Então nós temos essas palavras aqui para vocês preencherem os espaços em brancos. E nós temos aqui are, brown, is, like, look, shy e had. Tá? E aí vocês vão ter que entender, se eu estou utilizando o verbo are aqui logo na questão, que é o verbo to be, eu sei que para completar a questão eu vou usar o like. Então, what are you like? I am tall and... E aí eu estou falando que a pessoa é alta
E estou falando também que preciso de uma característica. A característica dela, de personalidade, aqui, ó, tímida, shy. Então, what are you like? I'm tall and shy. E aí, é claro, vou colocar aqui para vocês entenderem que é bem tranquilo esse exercício aqui, tá? Então, aqui eu coloco o like e aqui eu coloco o shy. Bem assim, bem tranquilo mesmo. What are you like? I'm tall and shy. É isso que vocês irão fazer aqui nos demais, completando com o restante das palavras que faltam. Exercício 2. Vou colocar agora para vocês o áudio, tá? E aí vocês irão fazer as informações de acordo com o áudio. Unit 4, Track 8. What is Kate's dad like? He's very talkative and funny. He loves telling jokes. What does the new Spanish teacher look like? She has long, straight, dark hair and dark eyes. She's from Colombia. Do you know Mia's mom? Yeah, she's really nice. What does she look like? She looks just like Mia. Straight blonde hair and green eyes. She is really tall. Is that the new English teacher? No, that's not him. Mr. Altman is short and thin. He has a shaved head. Do you know the new student? What is he like? Josh? He's shy and serious. He's very organized too. Então, esse é o áudio, aqui está a informação e vocês irão colocar a letra aqui que corresponde a cada um de acordo com o que foi falado no áudio. Aqui, Organize Your Idea, vocês irão ligar os pronomes ou sujeitos que nós temos aqui, de acordo com o verbo be e o verbo have, e depois completar as sentenças com as informações. Então, já fazendo aqui o I, eu vou ligar ele com o am e com o was, e vou ligar também aqui com o have. E aí, você já sabe, quando eu uso o verbo to be, eu falo sobre a pessoa como um todo. Quando eu uso o have, eu falo só apenas de partes específicas do corpo. Lembram disso? Então, se eu usar I am ou I was, eu vou falar aqui, ó, talkative. I am ou I was serious, certo? Estou falando de personalidade. Agora, quando eu uso have, eu falo de parte específica. Então, I have brown eyes. Eu tenho olhos castanhos. I have curly hair. Então, eu tenho cabelos ruivos encaracolados. É assim que vocês irão fazer para os demais. Lembra que aqui é Meg, é she, e aqui Oliver and Jen é they, porque está com dois sujeitos, então fica no plural. Continuando, lembrando, esse o enjoy nós não vamos fazer, mas o reading time sim. E o reading time ele já começa falando assim: na sua opinião, o que é um estereótipo? Bom, estereótipo é quando a gente julga as pessoas pela aparência que a gente vê ou pela personalidade que a gente vê nelas. Geralmente, vou só citar um exemplo. Por exemplo, quando eu falo assim, Xuxa, vocês entendem que é Rainha dos Baixinhos. Então, ela foi estereotipada como a Rainha dos Baixinhos por causa do programa que ela tinha na Globo. Se eu falar em Pelé, rei do futebol, então ele tem esse estereótipo, que é o melhor jogador do planeta. Se eu falar outros exemplos aqui, vai ser estereótipo porque antes foi pré-julgado, né, essa informação para a pessoa. Best-seller é um estereótipo para aquele livro que ele é mais vendido. São vários livros, mas é claro, quando você fala, this is a best-seller, ele é um livro muito procurado, né? Então, isso é estereótipo, quando é julgado pela aparência, geralmente é assim, tá? E na B,
Que características os adultos atribuem aos jovens de sua idade? Você acha que eles têm razão ou essas características fazem parte de um estereótipo? Os adultos falam que os adolescentes eles são aborrecentes. Eles esquecem que um dia eles também foram adolescentes, ou seja, aborrecentes também. Realmente, tem muita coisa que hoje nós, como os adultos, a gente quer organizar para que vocês, adolescentes, façam da melhor forma possível. Ou erros que nós cometemos que não queremos que vocês cometam. Ou informações que é coisa de adolescente, mas a gente não quer porque a conduta não é legal. Então a gente costuma falar que é aborrecente por causa disso. Então ele também é um estereótipo, é julgado. Nem todos os adolescentes são assim, tá? Então isso que é estereótipo. Estereótipo. Aqui está falando de um artigo. Nesse artigo, o que vocês irão fazer? Grifar algumas palavras. Daqui a pouco eu falo para vocês então. The following article was published in high school newspaper. Circle the personality traits the author mentions. Are they negative or positive? Quer dizer, vocês então vão circular ou grifar traços de personalidades e depois irão escrever se elas são positivas ou negativas, tá? Então tem alguns traços aí e vocês têm que ler o texto para entender. Então, in the world we live in, everyone creates their own opinion of each other. It's normal for an adult to think that all teenagers are lazy, rude, and incompetent. However, just because many adults think his doesn't make it true. Of course, there are times when teenagers can be a little unreal and out of control, but that doesn't include all teenagers, and that doesn't mean teenagers don't have a good side. We are all individuals and we are all unique. Então, no mundo em que vivemos, todos criam suas próprias opiniões uns aos outros. É normal para um adulto pensar que todos os adolescentes é lerdo, é rude, é incompetente. Embora isso é porque muitos adultos pensam que isso faz dele verdade. Mas é claro que existem vezes quando os adolescentes podem ser um pouquinho incontroláveis, está fora de controle. Mas isso não inclui todos os adolescentes. E que não significa que os adolescentes não tenham um lado bom. Nós somos todos indivíduos, nós somos todos únicos, tá? Então, esse é o texto. Vocês vão grifar aí as personalidades que foram ditas pelo autor e falar positivo ou negativo. O exercício 3, você vai colorir os traços, né, de personalidade, as características que você acredita que você ou seu amigo tem, tá? Isso identifica se é um estereótipo para adolescente, tá? Então tá aqui, brave, flexible, smart, curious, generous, tech-savvy, open-minded, determined, active. Esses daqui eu não vou falar para vocês, porque aqui no final ele fala, procure no dicionário se você precisar. Então, vou deixar com que vocês façam isso. Aqui embaixo, só falando o que é o estereótipo, eu já falei para vocês. Nem sempre o estereótipo é verdade. Por exemplo, tem até uma música que fala isso, loira burra, e falando que a loira é burra, é um estereótipo. Mas isso também não é verdade, não significa isso, tá? Então, sei lá, infelicidade da pessoa que fez a música, infelicidade das pessoas que utilizam isso, não sei, só sei que existe isso, mas no meu ver não é verdade, porque eu conheço muitas pessoas que são loiras, são muito inteligentes, são muito bem de vida, por sinal. Exercício 4 tá assim, escreva o seu perfil, aliás, escreva o perfil de uma pessoa que quebrou um estereótipo, e que pode ser alguém famoso ou alguém que você conhece, incluindo o nome da pessoa, a ocupação, a nacionalidade, o campo em que ela quebrou esse estereótipo. Adicione fotos, se possível. Isso nós não vamos fazer, tá? Mas eu li aqui para vocês entenderem que as pessoas acabam quebrando estereótipos, tá? Só para vocês entenderem isso. Então, vocês irão fazer até o 3. Traveling for food opens your mind up to other perspectives. Food is a lens through which to understand a place.
My name is Sana Javeri Kadri. I am the founder of Diaspora Co., a direct trade spice company. I grew up in Mumbai in the 90s, went to college in California, and then moved to Oakland. For me, food is what I travel for. I was really excited to come to Toronto. There's an incredible amount of cultural mixing. I'm excited to get to spend more time with women who were bringing their regional food cultures to Toronto. When you're traveling to a new place, it's such a game changer to have a local actually show you around. And I'd heard so much about Chef Nui. The opportunity that she would be taking me around Toronto seemed like the chance of a lifetime. She's one of the few Thai women who's been able to create a Thai restaurant empire and bring her cuisine here, and now with her cookbooks archive it and document it. So I have to tell you that I was so excited to meet specifically you. I really feel like I'm at this point where I'm looking for inspiration and mentors of people who've done it before and done it better. Everybody said Chef Nui is the boss. So I moved to Toronto. I got opportunity to open a small restaurant. The way that I think that, I want to cook something, the food that I'm going to serve the way that we eat back home. And people are going to love it. And they did. Yeah, and it's very interesting that people would think that cut down some of the spices. But for me, I think my guests will love it to try that really authentic Thai food. I'm very happy that I stick to that. Today we're gonna go grab some food. Yeah, this is the Al Safi. Hi. The owner. Nice to meet you. This will be the first Syrian coffee shop in Toronto. Oh, amazing. We opened almost 2 years ago. It's just something that we all started as a family. We've thought of this as an opportunity to introduce the people of Toronto to authentic Syrian food. We wanted to share that piece of home. Yeah, all of our businesses here. Yeah, I had the basically. exact same story. Yeah, so we Yes. can't wait for you to try the food. Yeah, I'm very excited. I love kanafe. It's our favorite. The whole piece, I don't want how favorite it is. I don't want to share with this one. I'm gonna finish the whole thing. This is also my favorite. People came here and they said we feel that the taste like our home, that we eat at home, not in the restaurant. Yeah. Yeah. Going to Al Sufi's was so meaningful, especially because they kept talking about how the community has welcomed them and how they were expecting it to be primarily for their own community, and instead it's really become a meeting point for the city. I'm so excited to cook with you today. Me too. This dish will be fresh curry. We will make the curry paste our own. That sounds amazing. Vegetable will be from Canada, and the spices from home. Okay. Yes. So you use another hand to cover it, so in case Okay. of the It doesn't chili fly spread. I chose this curry because it's one of my mom's favorite as well. Oh my gosh. Yummy, no? Yes. Good, pretty I good. feel like my mom is in the kitchen. At the start, I never think that I'm gonna become this far in my restaurant. I just wanna try the best I can do today, and then every day the best that I could do and build up to today. So I'm really hope that everything for you can become like a more successful than you are today. I just want to thank you so much for taking the time to show me your city, for feeding me, for teaching me how to cook. I've loved being around so many women from all over the world who are really making life happen for them. It's been a really special couple of days. Thank you. What I most came to Toronto to understand is whether you build a business as an immigrant to be unapologetically yours and bringing your culture to the table, or do you build a business to give people what they want? What I saw in Toronto is the people want you to be unapologetically yourself. When people from all over the world bring everything that they have to offer, the place gets richer, the culture grows. Toronto's far ahead of a lot of cities. For me, it's inspiration.